Bom dia, bom dia, bom dia. Deus é sempre bom, sempre bom. Apesar de nós, Ele não depende de você, não depende de mim para ser bom. Ele decidiu ser bom. A bondade é um fruto do amor. Bom dia, Leandro, bom dia, Sara. Que alegria ter vocês aqui nessa manhã. Abrimos a live agora aqui, com 2 minutinhos de atraso. Mas Deus é bom, Ele é sempre bom. Bom dia, Wesley. Ele é bom apesar de nós. Ele decidiu ser bom. A bondade de Deus é um fruto do amor de Deus. E Ele é o próprio amor. Bom dia, pastor Elton, perdão. Que alegria te ver aqui. Olha só, Deus, Ele tem um comportamento, deixa eu baixar um pouquinho aqui, amo muito esse hino também. Deus, Ele tem um comportamento, que é o comportamento de amar. Mas Deus, Ele não só tem o comportamento de amar, porque o comportamento ele oscila. Eu posso comportar de um jeito hoje, amanhã comportar de outro jeito, porque o comportamento oscila. Então, Deus, mais do que um comportamento, Ele tem uma natureza. Eu já disse sobre isso. E quando você tem isso como revelação, isso ajuda muito. Então, mais do que comportar, Deus tem uma natureza. E a natureza de Deus é amor. Então, a natureza de um animal vai dar fruto conforme a espécie, vai dar filhos conforme a espécie. A natureza de gente dá gente. A natureza de laranja dá laranja. A natureza de gato dá gato. A natureza de leão dá leão. Então, a natureza de Deus, bom dia, Alés, que alegria te ver aqui, bom dia, Ivonilde, que bom te ver também. Então, a natureza, a Bíblia vai dizer para nós em Gênesis 1, versículo 11, pega uma caneta e papel, querido, anota essas coisas, depois você estuda com mais calma. Bom dia, Zé Maria, que alegria te ver aqui, meu amigo, o homem dos águias. Então, olha só, Gênesis 1, 11, a Bíblia diz que a semente dá fruto conforme a sua espécie. Então, qual é a espécie de Deus? Só para você entender, tá? Deus não é uma espécie, mas só para entendimento. A espécie de Deus é amor. Deus é amor. Então, como é o fruto de Deus? É fruto conforme a espécie. Então, Deus é amor. A religião te ensinou que para Deus amar depende de você. Para Deus te amar depende do que você faz. Deus não depende de ninguém para amar. Ele decidiu nos amar primeiro. Você entende isso? Ele nos amou primeiro. E aí, primo? Bom te ver aqui, tá? Bom dia, Josi, também. Bom dia, Valdir. Valdira, né? Que alegria ver vocês por aqui. Presta atenção. Fica quietinho aqui, pega uma caneta e papel, anota essas coisas. Anota primeiro para você meditar de novo, estudar os textos e depois você compartilhar com outras pessoas. Então Deus, ele comporta com amor. A atitude dele, o comportamento dele é amar. Mas mais do que isso, Deus é o próprio amor. É uma natureza amar. Então Deus não ama e odeia, Ele só ama. Até o juízo de Deus é em amor. A disciplina, a correção, tudo Deus faz com amor. Bom dia, Suza, que alegria te ver aqui. Bom dia, Josi, bom dia, Eliane. Tudo que Deus faz, Ele faz com amor. Tudo é por amor. Queridos, vocês que estão comigo há um bom tempo, vocês percebem que às vezes eu fico falando a mesma coisa, ou melhor, deixa eu mudar a frase. Falando muita coisa sobre a mesma coisa. Até entender, porque é uma desconstrução, sabe? E às vezes um construtor que recebe uma casa velha para reconstruir ali um prédio, ele fica meses só ali na destruição. Destruição. Onde tirei isso?
Então ele fica ali mesmo só na destruição para uma reconstrução. E se for ainda só com marreta, se não for com maquinário, demora mais tempo ainda. A marreta seria se a gente fizer, a marreta é o que a gente está fazendo, 1 hora na segunda, 1 hora na quarta, 1 hora na sexta. A máquina seria se a gente fizesse 4 horas por dia, a gente não faz isso. Então a gente está num processo um pouco mais lento e por isso a gente precisa retornar ao mesmo assunto, reforçar. Às vezes a pessoa que tem mais tempo com a gente fica, mas... né? Às vezes a gente trata um assunto porque Deus está permitindo tratar, porque ainda ele não desconstruiu o que tinha desconstruir. Desconstruir. Estou acordando agora. Então a gente fala muitas coisas sobre a mesma coisa. Amém? Muita coisa sobre a mesma coisa. Paulo ele vai dizer isso aos Filipenses capítulo 3, versículo 1. Eu estou repetindo, estou reforçando para que vocês vivam isso. Paulo faz questão de dizer isso para que dê segurança a vocês do que eu estou falando. Do que eu estou falando com vocês. Eu tenho que repetir. Talvez não teria tanto se todos nós hoje começassem uma vida cristã. Não, mas tem gente que eu falo aqui e que assiste essa live que já tem 10 anos de vida cristã, 15 anos, 20 anos, 30 anos. E na sua boa intenção absorveu tanta coisa diferente do que a gente fala, que a gente precisa falar muita coisa diferente de novo até o entendimento acontecer. E é muito essa linha de ensino mesmo, gente. Vamos trabalhar muito essa área de ensino até vocês entenderem, em nome de Jesus. Que Deus, ele é amor. Deus não apenas te ama, ele é o próprio amor. Quando Cristo veio à Terra, foi o amor encarnado. Tudo é amor. Bom dia, Wagner, Giovana, Renan. Que alegria ver vocês aqui. Fica aqui, não saia daqui. Pega uma caneta, um papel, anota o que a gente vai estar falando hoje aqui. E a gente vai continuar esse tema. Eu trouxe essa introdução sobre o amor de Deus, mas o nosso tema está aqui, ó. Eu não sei se você já leu esse livro. O Wagner já, né, Wagner? E assim, está aí em Juiz de Fora, lá na nossa igreja, à disposição de vocês. É um livro que fala sobre salvação e reino. Isso aqui é uma libertação quando você entende. Quando você tem essa revelação, fica fácil você entender a graça, fica fácil você entender o que é a salvação pela graça, o reino pelas obras. Fica fácil você entender a maturidade do crente. Né? Porque a gente aprendeu algumas coisas de menino. Porque o menino, ele aprende o basicão. Você vai, por exemplo, eu fui contar a história de Sansão para o meu filho. Você acha que eu contei detalhes? Não contei detalhes. Porque ele ainda é menino. Ele é criança, né? Que é diferente de menino, tá? Criança, ele tá na idade dele que tinha que estar mesmo. Menino é aquele que cresce e tem a mentalidade de criança. Então, ele ele pediu para contar de novo para ele a história. Eu contei mais uma vez e contei faltando um monte de pedaço. Eu contei o grosso da história de Sansão para ele. Porque ele ainda é criança, menino. E assim, o grosso já ajuda. Então preste atenção nisso aqui. Quando você não cresce, você só fica com o grosso. Só com tem um outro termo que eu uso, eu não estou achando ele aqui. Só com o panorama. Panorama. Não sei se você já fez teologia, aí tem o panorama do Velho Testamento, o panorama do Novo. Faz isso tudo com 10 aulas. Mas o panorama não é a Bíblia toda, é um panorama. Panorama, você está num lugar alto como Cristo, aí em Juiz de Fora, e vê a cidade toda. Isso é o panorama. Agora, ver a cidade toda é você descer e andar rua por rua e olhar detalhes. Então, enquanto você é menino, você aprende o panorama da Bíblia. E qual é o panorama da Bíblia? Ser salvo e ir para o céu. Então, um menino, ele só aprende que ele precisa ser salvo e ir para o céu. Mas quando você começa a crescer, Deus começa a perceber que você precisa de mais conteúdo. Você precisa ir um pouquinho além do panorama. Então a salvação é um panorama. Só que tem muita gente que tem 50 anos de crente. 50 anos de crente está no panorama da salvação.
Porque pense que é apenas ser salvo e ir para o céu. Mas eu espero que vocês que estão aqui comigo, vocês que vão assistir esse vídeo depois também, vocês entendam que existe algo além da salvação. Que a salvação não é o fim, é o início de uma vida cristã. A salvação, quando você é salvo, você nasceu de novo. E quem nasce de novo, virou menino de novo. Porém, nasceu de outro ventre agora, do ventre de Cristo. Do ventre do Espírito. Só que a gente não precisa ficar só como menino. A gente precisa crescer. E a primeira coisa que aconteceu com o menino, a criança biológica, você e eu, para crescer, o que foi? Quem lembra? Ah, vocês não vão acertar. Ah, chorou. Beleza. Primeiro de tudo é o choro, né? Mas depois do choro, por que chorou? Saiu daquele lugar quentinho, veio para um lugar mais frio e por aí vai. E também por fome. Pouquinho tempo depois, essa criança começa a ter fome, porque lá dentro ela amamentava, ela comia lá dentro, ou melhor, bebia, né? Ela se alimentava. E do lado de fora, não. Então, assim, ela começa a ter fome. E é exatamente esse alimento, esse leite materno, isso aí, Eliane. É esse leite materno ali, inicial, que é o melhor alimento do mundo, que a criança, então, começa o quê? A alimentar e crescer. Onde está o problema de muitos crentes, se eu posso usar essa linguagem aqui? Eu não vou usar cristão, porque cristão é maduro, crente é menino. Nem todo crente é cristão. Você sabia disso? Então vamos lá, gente. Isso aí, Leandro. Opa, tô entrando na área da ciência aqui. Então vamos lá. Quando a criança nasce, ela precisa crescer de novo. E Deus nos criou com a fome. Quando Deus nos cria com a fome, Ele já preparou o pão. Tá? O pão vem antes da fome. Sempre veio antes da fome. Por isso que a gente tem que parar com essa ideia de ter que fazer alguma coisa para ter o pão. Não, você só precisa ter fome. O pão já existe. Então, o que é a fome? É o que você está fazendo aqui agora. Você podia estar fazendo outra coisa, mas você decidiu estar aqui assistindo essa ministração. Você parou aqui. É porque você está com fome. Ele é o pão. Aí também sede. Porque a gente come e bebe água, come e bebe água, come e bebe água. Então a sede também é importante. E a sede é de água, e Jesus é a própria água. Então, querido, quando você tem a fome e a sede, pronto. Aí, então, agora você começa a comer e beber. Quando você começa a comer e beber, você começa a fazer o quê? Crescer. E isso funciona no mundo espiritual. Não apenas no biológico, no físico, mas a gente cresce quando a gente tem fome e sede da palavra. E aí, então, a gente começa a comer e beber. E aí a gente cresce. Quando a gente cresce... Perdão, gente. Quando a gente cresce, a gente amadurece. E quando a gente amadurece, as meninas aí podem dizer isso, as outrora meninas, e eu como outrora menino, a gente vai crescendo, crescendo. Quando chega a adolescência, a gente já começa a pensar em quê? Quem lembra? Um adolescente começa a pensar em quê? Muitas coisas, né, gente? Vamos pensar numa coisa aí que atrela com o nosso relacionamento com Deus. A gente começa a pensar em quê? Os meninos e as meninas de 14, 15, 16 anos. Opa, é isso aí, Eliane. A gente começa a pensar em namorar. Trabalhar. Alguns pensam em trabalhar também, mas a maioria em namorar. Quer ser sustentado pelos pais ainda. Mas vamos lá, é isso. Eu queria chegar nessa palavra namorar. E a gente então começou a melhorar. Porque a gente quer namorar. E quando a gente se trata de assuntos espirituais, a gente namora com quem? Só um namorado para nós. Quem é esse namorado? 5 letrinhas. Com quem que a gente vai namorar na vida espiritual? A gente quer um namoro. Assim, um compromisso um pouco maior.
Jesus. Isso aí, Leandro. Toma aqui, tá afinada. Então a gente começa a namorar com Jesus, com Cristo. Opa, a gente está chegando em ser cristão, olha só. Então a gente ainda é crente, menino. A gente vai crescendo, crescendo, a gente chega à adolescência cristã. Queridos, por que vocês acham que Jesus é chamado de noivo e a igreja é chamada de noiva? Começa a fazer esse paralelo que vai ficar fácil vocês entenderem o reino. Vai ficar fácil vocês entenderem sobre maturidade cristã. Sobre essa transição de crente para cristão. É só você começar a fazer esse paralelo, essa comparação de todo o processo humano com o processo espiritual. Por isso nós somos chamados de noiva. Chamados de noiva. De quem? De um noivo. Quem é o noivo? Cristo. Então vamos lá construindo aqui. Eu já estou no assunto de reino, gente. Então veja. Aí o adolescente já cresceu um pouco mais. Então agora ele quer namorar. Ele quer partir para um namoro, para um relacionamento. E esse namoro existe um pouquinho mais de quê? Começa com Começa a ter um pouquinho mais de compromisso agora. Com quem? Com o namorado. Esse namorado é Jesus, ok? Então tá crescendo, tá passando pela adolescência, tá comendo, né? Tá bebendo, tá crescendo. Então atingiu a adolescência, né? O corpo da mulher, né? Que veio do comer e do beber, o corpo do homem, né? Então daqui a pouquinho eles começam um namoro e tem até desejos maiores, que é perigoso, tem que tomar esses cuidados, né? Mas os desejos continuam, de algo a mais ainda. Mas é esse o processo. Até que, depois de um namoro, 2, 3, glória a Deus aqueles que tiveram só um, mas normalmente tem mais. Aí deixe-se você, agora pensa em que um deles, ou uma delas, um casamento. E aí entre o namoro e o casamento tem o quê? Tem o noivado. Agora vocês começaram a entender sobre a noiva de Cristo, que Cristo está preparando. A quem é essa noiva? Ele está preparando, ele está ganhando vidas para ser salvo e ser noiva. Não, sim. Mas todo salvo é noiva? Não. Noiva é o salvo que cresce. Porque Jesus não vai casar com menino, com igreja menino, com noiva menino, com menina na fé. Ele não vai casar, porque ele não é pedófilo. Vocês estão entendendo? Ele não é pedófilo. Jesus ele vai casar com uma noiva madura, com um salvo que foi para a maturidade. Pode trazer esse paralelo que vai facilitar a sua vida. Vai trazendo esse entendimento. Então, a gente vai crescendo, até tomar uma posição, uma estatura, que a Bíblia chama de varão perfeito. Varão, isso aí, Elia. Noivo é salvo que cresce. Parabéns. Noiva é salvo que cresce. Então, a gente vai para a idade adulta. E aí, então, eu amadureço. Por isso que a Bíblia fala em Efésios 4, presta atenção nisso aqui, que foi chamado os dons ministeriais, estão ali, que é o apóstolo, tá? Que é o pastor, o evangelista, o mestre, o profeta. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, até que eles cheguem à varonilidade. A varonilidade. E o que é varonilidade? Tem tradução que está assim, até que ele chegue à estatura de varão perfeito. É a mesma coisa. Varão, na Bíblia, significa maduro. Então, os ministérios, os dons ministeriais que Deus dá a alguns é para liderar, pastorear, cuidar, ensinar, como eu estou fazendo aqui agora. Nesse momento eu estou exercendo uma função de mestre aqui agora. É claro que é o Espírito Santo usando a minha vida, por um dom que ele me deu, que eu gosto muito, que eu ensino, e é um dos dons ministeriais, para trazer o que aqui? Maturidade, perfeição, rumo à perfeição, a varonilidade, nós crescermos na fé, no entendimento, na revelação da palavra. E aí quando eu alcanço essa maturidade, preste atenção, anote essas coisas.
Quando eu alcanço essa maturidade, então eu estou aproximando de quê? De um casamento. Eu me encontro agora numa posição de noiva. E quando eu encontro na posição de noiva, então só me resta o quê? Só me resta o casamento. E aí eu estou preparado. Então Paulo chama isso aos Efésios do que o Leandro acabou de falar, desenvolvimento da salvação. Eu desenvolvo a minha salvação. Bom dia, Daúde. Que alegria te ver. Depois você pega desde o início aqui, tá bom? A gente está construindo a diferença de salvação e reino aqui. Então vamos lá. Então eu vou amadurecendo. Então nem todo crente é maduro. Tem muito crente que é menino. E ele é tão menino que ele ainda está vivendo uma vida de acordo com o seu ventre. Então ele vive a vida, eu não posso chamar de cristã, mas a vida evangélica, a vida gospel, de modo que Deus tem para alimentá-lo, Deus tem para dar para ele. Perdão. E ele fica vivendo essa vida em prol dele mesmo, querendo se safar dos problemas, das dificuldades, das lutas, do inferno, que é a salvação. E quem fica querendo se safar, na linguagem brasileira, é um safado. E que não é uma palavra boa. Por quê? Porque ele é sempre menino. E todo menino, querido, não está pronto para o casamento. Como é que vai casar com Jesus um dia? Todo menino não está pronto para o casamento. Então, assim, para ele estar pronto para o casamento, ele precisa crescer, ele precisa se tornar maduro na fé. Maduro no entendimento. Maduro no relacionamento. Porque Jesus salvou o perdido, como eu e você, para um relacionamento. Então, o primeiro processo do nosso relacionamento com Jesus é a salvação, mas não é todo o processo. Noivo é o salvo que cresce e amadurece para o casamento. Muito bom. É isso aí. É isso aí. Nem todo crente é noiva. Então nós somos salvos como uma parte mínima, inicial de um grande processo. A salvação não é todo o processo, mas é o início de um processo. Só que o diabo ensinou para os crentes, estranho isso, né? O diabo ensinou para os crentes, mas é isso. Infelizmente ele enganou de uma tal forma a igreja, de modo que muita gente pensa que é apenas ser salvo. Não, querido. Aí esse livro aqui, ó, Salvação e Reino, diz a grande diferença que eu escrevi, explica muito claro que não é só isso. Que a salvação é pela graça, o reino é pelas obras. Que a salvação é o que Cristo fez por mim, o reino é o que eu faço por Cristo. A salvação é para menino, mas o reino é para maduros. Então, Paulo vai falar dessa varonilidade, vai falar do crente que precisa alcançar essa maturidade, a estatura de varão. E varão é um filho maduro. Depois eu ainda vou nessa série, eu vou falar sobre Apocalipse 12. Vocês vão ver como que fecha tudo, que é o arrebatamento do filho varão, que é o filho da maturidade. Então, no meio de todos os crentes no mundo, existem os crentes maduros. Porque a gente está falando de um casamento, que são as bodas do Cordeiro. Cristo fez a parte impossível do homem fazer, pagou a entrada, que é a salvação. Muito bom. Eliana, vou colocar você ao vivo aqui, tá? Muito bom. Mas sabe por que a Eliana está aqui distribuindo conteúdo? Ela, Leandro, uma turma aí. E outros que não falam, mas sabem também, o Wagner, essa turma aí. Porque estudam, gente. Porque estudam. Porque ouvem, dedicam tempo. Aí você vai poder depois compartilhar. É isso. Mas vamos voltar aqui. A noiva, ela precisa ser madura. E nem todo crente é maduro. Perceba lá em Apocalipse as cartas apocalípticas. A gente não vai falar muito sobre reino aqui, vai te ajudar muito. Olha as cartas apocalípticas. Foram 7 cartas que foram escritas, certo? Foram escritas para quem, gente? Para quem? Para a igreja. Tanto é que todo início da carta está o quê?
ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Então foi escrito para a igreja. E a igreja é lugar de quem? De crente. Claro que vão aqueles que estão visitando, mas igreja é a reunião dos crentes, que tem um anjo que é o pastor. Mas perceba que em todas as cartas, lá no fim está escrito o quê? Ao que vencer. Ao que vencer. Então existe a igreja, que é a totalidade dos crentes, e existe os vencedores dentro da igreja. E ao que vencer tem uma recompensa. E essa recompensa começa o reino. É o casamento. É a fusão da noiva com o noivo. Pastor, então todos os salvos, nem todos vão estar fundidos um dia. Nem todos vão ser um. Nem todos vão casar com o noivo. Nem todos. Mas eu aprendi a vida inteira que todos. Vai ouvindo aqui e depois você vê se dá para desconstruir ou não. Você vai ver se faz sentido ou não o que eu estou falando. Mas você precisa ir ouvindo para você entender. Porque um salvo ainda é um menino. E se ele não cresce, ele não está pronto para o casamento. Mas e aí, ele vai para onde? Ele vai para o céu. Mas não com uma posição de reino eterno. Não com uma posição de reino milenar. Não, ele vai sim desfrutar da eternidade, porém, vamos dizer assim, no escalão mais baixo da eternidade. Porque muita gente pensa que lá vai ser tudo igual. Não vai. Não vai. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, só isso aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, lá no final, no versículo 6, Paulo fala assim: porque eu estou sendo derramado como libação. Está falando, estou no fim da vida. Aí ele fala para Timóteo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Olha só, todo crente faz isso? Não faz. Nem todo crente combate o bom combate, nem todo crente acaba a carreira, que isso é um ministério, um chamado, e nem todo crente guarda a fé. E olha o que ele fala agora, no versículo 8. Ele fala assim: desde agora, a mim está reservada a coroa de quê? Da justiça. Todo crente tem uma coroa da justiça? Todo crente vai receber uma coroa da justiça? Não! A coroa é uma recompensa, a coroa trata de reino, a coroa trata de autoridade, governo. Ele fala: desde agora a mim está reservada. Depois você olha lá, anota aí. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em frente. Aí ele fala assim: desde agora está me reservada a coroa, a recompensa. Paulo era um salvo que tinha recompensa, um salvo que amadureceu na fé. Gente, tá um momento muito bacana aqui, 19 pessoas com a gente, 18 agora. Clica aí no coraçãozinho, curte bastante aí. Não para mim, gente, é para o Instagram, para o algoritmo do Instagram. Curte bastante, se quiser comentar depois, comenta. Mas clica nesse aviãozinho, convida amigos aí agora. Por favor, faça isso, não te custa nada. Eu vou fazer aqui também, vou parar para fazer isso. Vai tomar 1 minuto nosso. E a gente pode chamar mais outras pessoas para essa live aqui. Pastor, mas você já começou tem bastante tempo. Sim, mas a gente vai ver, vai às vezes achar um pouquinho interessante o assunto. E o que eles vão fazer depois? Eles vão assistir com calma. Então, assim, faz isso, não custa nada. Cada um fazendo aí, isso é o evangelho. Quando você faz isso, você tá ajudando no processo do evangelho. Então faz isso aí agora, onde você está. Pronto, já fiz para um monte aqui. Aí, faz para a turma aí também, vê com sucesso aqui. Todo mundo fazendo isso, vamos trazer mais gente para ouvir isso aqui. Porque muita coisa que eu estou falando aqui, infelizmente, não é ensinado. Você não vê nem na internet esses conteúdos. Vê, mas é muito raro. E a gente traz com bastante profundidade aqui. Eu tô lá na carta de Paulo a Timóteo, né? Então Paulo fala assim: desde agora está me reservada a coroa da justiça. E aí ele fala assim agora, e não somente a mim. E não somente a mim, mas a todos aqueles que forem salvos. Não. Não.
Não está assim. Está assim, todos aqueles que amarem a sua vinda. Quem ama a vinda de Cristo? Você é alguém que ama mais essa terra ou a vinda de Cristo? Por incrível que pareça, tem crente que fala assim, ô Jesus, demora mais um pouquinho. Por quê? Porque está muito preso às coisas da terra. Quem ama a vinda de Cristo, preocupa com o céu e não com a terra. Quem ama, olá Fauzi, que alegria te ver aqui. E aos demais que eu não falei também, é uma alegria tê-los aqui, tá? Então vamos lá, quem ama a vinda de Cristo está muito mais preocupado com o evangelho do reino do que com a sua própria vida. Vive para o reino. Então estes terão uma recompensa da coroa. Então voltando ao raciocínio lá, gente, do crescimento, você que chegou agora, assista tudo depois. Então a gente vai crescendo, 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 e ao ponto de chegar num nível de vida cristã, num nível de maturidade, que agora a menina cresceu. Então ela já está madura. E o pai está preparando ela para quê? Para um casamento. E quem é o pai? É Deus, que está nos preparando para casar com o seu filho. Perdão. Então, nós estamos crescendo na fé, no entendimento, na revelação, na luz, na compreensão, na consciência de noiva madura. Nem todo salvo é maduro. E aí sim a gente chega a essa maturidade, estamos nos preparando para quê? Para um casamento. É o casamento da noiva com o noivo. E lá não é um casando, o outro casando, não. Quando você cresce na fé e no entendimento, você entende Efésios capítulo 4, no início ali, que fala que é um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um só Cristo, uma só noiva. Então nós vamos ser fundidos no original de Cristo e seremos tanto quanto Ele em corpo, alma e espírito. Isto é, nós teremos um corpo glorificado. E aí sim nós vamos passar uma eternidade na posição dEle. E não na posição de reinados, mas na posição de reis. E aí sim a gente tem o melhor da eternidade. Você lembra da mãe de Tiago e João que falou assim, coloca um à direita e um à esquerda? Por que ela pediu isso? Porque ela entendia de reino, ela sabia que o melhor lugar da eternidade era na posição de reinar. O pai ama tanto a noiva que prepara ela para que ela seja totalmente feliz com o noivo. Isso aí, isso aí. Então, querido, o salvo precisa ser preparado para ser noiva. Nem todo salvo é noiva. Por isso que salvação é uma coisa, reino é outra. Por isso que nem todo salvo vai reinar. Nem todo salvo vive a vida de reino. Quando você lê, não sei se eu falei na live passada, mas quando você lê Mateus 11, 28, fala, vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então essa é uma mensagem para salvar. Agora olha uma mensagem para os salvos. Diferente. Já é Mateus 16, 24. O mesmo Jesus disse assim, porém agora para os discípulos, os salvos. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga. Primeiro ele fala que o fardo dele é leve, depois ele já manda tomar a cruz. É o processo da maturidade. Os discípulos já podiam ouvir essa mensagem. Eles podiam receber uma mensagem mais dura, mais firme, porque eles eram maiores. Eu não posso colocar 30 quilos nas costas do Luquinha, que ele não carrega, mas eu posso colocar nas costas do Mateus, porque ele amadureceu. Então, quanto mais eu amadureço, mais eu estou pronto para uma mensagem de reino. Quanto mais eu estou pronto para a mensagem de reino, mais eu absorvo essa mensagem e vivo para o reino. Por isso que é necessário a gente crescer no entendimento, a gente crescer na revelação, a gente crescer na fé. E a proposta de Jesus para nós é fazer de cada crente um crente maduro. Nos levar para o nível de maturidade cristã. Porque quando você se encontra na vida de maturidade, você se torna cristão. Você passa a ter o Espírito de Cristo. Quer que eu explique melhor? Pastor, todo crente tem o Espírito de Cristo? Não. Todo crente tem o Espírito de Deus. Pastor, qual a diferença? O Espírito de Deus, eu estou falando do Espírito Santo, Deus, o próprio Deus, na terceira pessoa,
que tem todo o poder nos céus e na terra. É o próprio Deus, o Espírito de Deus. E qual é o Espírito de Cristo? É o Espírito com E minúsculo, daquele Jesus que veio a essa terra como homem e que tinha um Espírito como nós, com E minúsculo. E qual era esse Espírito de Jesus aqui nessa terra? Um Espírito sacrificial, um Espírito de entrega, um Espírito de não viver para si mesmo, um Espírito de amar o próximo, um Espírito de socorrer o próximo, um Espírito de entregar a vida, não estou dizendo da cruz ainda, entregar a vida vivida a favor de gente, e que todo dia ele acordava para servir gente, para amar gente, para andar pelas praias, andar pelos lugares, para encontrar o perdido, encontrar os necessitados e cuidar deles. Qual era o espírito que regia isso? É claro que ele tinha o Espírito Santo, mas era o espírito da entrega. O Espírito de Cristo é o espírito de entrega. Todo crente precisa ter o espírito de entrega. E quando você tem o espírito da entrega, você chegou na estatura de noiva, porque uma noiva, ela casa para se entregar para o seu marido. E você sabe do que eu estou falando. Então, a entrega é o tudo dela, é entregar-se para alguém. Então, quando você chega nessa maturidade de ter o Espírito de Cristo, preste atenção nisso aqui, isso vai te ajudar muito. Quando você chega à maturidade de ter o Espírito de Cristo, então você agora já tem o Espírito da entrega, porque o Espírito de Cristo era o Espírito da entrega. Todo crente tem isso? Não. Mas qual é a proposta de Deus? Qual é o desejo de Deus? É que todo crente tenha isso, o Espírito da entrega. E quando você tem esse Espírito da entrega, é que é não viver mais para você mesmo, por isso que em Mateus 16, 24 fala, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. O que é eu negar a mim mesmo? Eu dizer não para mim. E eu dizer sim para Deus, sim para o próximo, sim para as vidas que estão ao meu redor. É impressionante isso. E é desafiador, mas é esse o Espírito de Cristo. Então, quando eu vivo mais para o reino do que para mim, é porque eu já tenho assim alguns diagnósticos, alguma coisa do Espírito de Cristo. Porque o Espírito de Cristo é um Espírito sacrificial. E aí, é isso, Leandro, é isso aí. Vamos chegar aí. Então eu me torno um Cristo. Vamos chegar agora então. Então quando eu tenho o Espírito de Cristo, eu me torno um Cristo. Só que agora, ser um Cristo não precisa ir para a cruz. Porque alguém já foi. Eu preciso agora estar na cruz. E não embaixo, em cima. Quando eu digo não ir para a cruz, é no contexto de ter que morrer fisicamente como Cristo morreu. Mas eu morro na cruz no sentido de entrega a favor do próximo. Vou falar um negócio aqui agora. Fica aqui, não saia não. Que vai no início assustar muita gente, a menos aquele que já ouviu falando sobre isso. O que eu vou falar aqui agora, a princípio, vai parecer até uma heresia que eu vou falar. Mas fica aqui que você vai entender. Não corta o vídeo não, tá? Vamos lá. Jesus, ele não é o nosso Salvador. Espera aí. Jesus, ele não é o nosso Salvador. Não é. Ué, pastor, como assim? Quem é o nosso Salvador? Olá, Miri, que bom te ver aqui. Cláudia. O AG chegou agora. Então vamos lá, que alegria ver vocês aqui. Então Jesus, ele não é o nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador? Vamos lá. Jesus Cristo. Pastor, é igual nada. Jesus, para você entender, é como se dissesse assim, Jesus é o salvo. Jesus Cristo é o reino. É o reino. Então nem todo salvo é Jesus Cristo. Todo salvo é Jesus. Mas o salvo de reino é Jesus Cristo. Presta atenção. Jesus, ele só se tornou Cristo quando ele se fez Cristo. O Jesus homem se fez Cristo. O Jesus homem, ele se entregou à cruz. E quando ele subiu à cruz, aí que ele se tornou o meu Cristo e o seu Cristo. Então quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo. Se Jesus não morresse na cruz, nós não seríamos salvos. Você sabia disso? Ele até salvou muita gente na época que ele andou na terra, que foi atrás dele, que creu.
Mas eu e você não somos dessa época de Jesus na terra. Nós somos da época de um Cristo crucificado. Então, quando Jesus se torna Cristo, aí a salvação nos alcançou. Pastor, prova isso na Bíblia para mim? Prova. Tá meio confuso. O senhor prova para mim? Prova. Prova. Eu provo. Mateus 16, antes do 24. Depois você lê lá com calma. Não vamos ler agora, não. Lembra quando Jesus pergunta para os 12 assim? Quem os homens aí estão dizendo que eu sou? Aí eles falam, um diz é Jeremias, outro João Batista, um dos profetas. Jesus fala assim, mas e vós? Quem vocês dizeis? Quem vocês vão dizer que eu sou? Aí Pedro abre a boca e fala assim, tu és o Cristo. E falou Jesus, falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olá, Léo, que alegria te ver aqui. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala assim para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. E te digo que tu és pedra. Sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja. Não sobre Pedro, mas sobre a pedra. A pedra era ele, a rocha. Mas Pedro era fragmento dessa pedra. Era a brita. Então eu vou produzir, vou edificar minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. E vai. Aí depois ele fala que convinha que ele, Jesus, morresse na cruz, padecesse na cruz pelos nossos pecados. E aí o que sai da boca de Pedro? Não, Senhor, não faça isso. Tenha compaixão de ti. Não morra. Lembra? E quando Pedro fala isso, não era Pedro, era o próprio Satanás usando quem? A boca de Pedro. Olha que coisa. E aí Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Então o próprio Satanás não queria que Jesus fosse o Cristo. Porque ele sabia que ia salvar você e ia me salvar. Ele sabia que era um projeto para a eternidade. Ele sabia desde lá do Éden, quando Deus falou que ia nascer aquele da semente da mulher que ia amassar a cabeça dele. Então ele usa Pedro e fala assim, não morra, tenha compaixão de ti. E é isso que o diabo fala direto no ouvido dos crentes. Você não ouve como o diabo falando, você não pensa que é ele, mas é você pensando, e o diabo ele põe esse pensamento na sua mente, não morra, vai curtir a vida, vai aproveitar a vida, vai prosperar mesmo, vai ganhar dinheiro, tá errado? Não tá errado, mas a nossa prioridade é morrer. É morrer, é se entregar a favor de vidas, a favor de gente. É ser Cristo nessa terra. Então Jesus, perdão gente, ele sobe à cruz. Ele não aceitou essas palavras, ele repreendeu essas palavras e ele foi até a cruz. Então, presta atenção. O diabo, ele não é anti-Jesus. Ele é anti-Cristo. Ele não é anti-salvação, ele é anti-reino. Por isso que a mensagem do reino é uma mensagem pouco pregada. Porque o inimigo, infelizmente, investe pesado para essa mensagem não ser pregada, que é o que a gente está falando aqui agora. E se você analisar os 4 evangelhos, você vai perceber Jesus falando de que o tempo todo? O tempo todo. Salvação ou reino? De que Jesus falava? De reino, gente. De reino. Eu costumo dizer que o ladrão ele sabia mais de reino do que um monte de nós. Muito mais. Muito mais. Tanto é que quando ele está ali na cruz do lado de Jesus, ele pede o quê? O que ele pede? Ele pede o reino. Porque o reino é o melhor do salvo. O reino é o galardão, o reino é o prêmio, o reino é a coroa. O reino é o melhor da eternidade. E para eu alcançar o reino, eu só preciso amadurecer na fé. E quanto mais eu amadureço... Eita! Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Quanto mais eu estou maduro, mais... vai doer. Quanto mais maduro eu estou, mais pronto eu estou para ser servido. Para ir para a mesa, para ser comido. Ou você, quando vai a um pé de fruta, colhe a fruta verde primeiro. A gente colhe qual a fruta primeiro? A madura. Para quê? Para comer.
Quando o pintinho vira frango e atinge a sua idade máxima de crescimento, idade de crescimento é ótimo, né? Se o tamanho de crescimento máximo, ele está pronto para quê? Para o abate. Quando você entende isso? Eu sei que às vezes é até pesado para muita gente, mas é isso, irmãos. Aí o frango está pronto para o abate, então ele vai, ele vai perder a vida dele para quê? Para servir, para ir para a mesa. O boi, a mesma coisa. Quando ele é bezerro, ele não serve para ninguém. Mas quando ele amadurece, ele está pronto para ser o quê? Comido. O porco, ele cresce para ser comido. E por aí vai. Toda fruta, todo animal comível, comestível, todo animal que é alimento, ele cresce para o abate, ele cresce para ir para a mesa. E nós, cristãos, crescem para ir para a mesa. A gente cresce para ir para a cruz. A gente cresce para ser comido. A gente cresce para morrer. E não é morrer no sentido da velhice. É morrer no sentido das práticas, das vontades nossas, dos nossos prazeres, dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades que a gente mesmo provoca, das nossas soluções de problemas que a gente mesmo arrumou. A gente cresce pensando que agora eu vou aproveitar a vida, mas o que Jesus fala em Mateus 24? Que aquele que está, Mateus 16, 25, aquele que está ganhando a vida, ele está perdendo a vida, mas aquele que perde a vida por amor de mim, está achando a vida. Então, quando você amadurece, querido, você entende o propósito da sua salvação. E aí, então, agora você foi para um nível de quê? De maturidade. E se você foi para um nível de maturidade, você deixou de ser menina, menino. Então, agora você já passou o namoro, você alcançou uma posição de noiva, já entendeu o que é ser noiva, porque noiva presume-se um monte de coisa, comprometimento, responsabilidade, renúncia, entrega. Não é? Um nível de amor maior, um nível de desejo maior, um nível de se importar, e por aí vai. Então, quando você alcança essa estatura de noiva, nesse tempo chamado tempo da graça, aí você está pronta para o casamento. Você está pronto para o casamento. Porque nada mais te importa senão Cristo. Nada mais te importa senão uma missão, uma responsabilidade nessa terra como Cristo. Como Jesus um dia teve. Então agora você começa a ter o Espírito de Cristo. Você não tem mais só a alma vivente, mas você tem agora um Espírito vivificante. Então agora você vive uma vida do Espírito de Cristo. Então você se torna o quê? Mais espiritual. Ah, pastor, está longe disso, querido. Eu também. A gente está nessa pegada, nessa caminhada. É uma caminhada de entrega, sabe? De serviço, de fazer a vontade do Pai, que é a favor de gente, de vidas. Mas quando você tem o Espírito de Cristo, você está pronto para o casamento. Por quê? Eu já vou partir para o encerramento, mas quarta-feira a gente continua. Por quê? Porque, presta atenção. Aí eu vou encerrar aqui, gente, para não ficar muito cansativo também. Vamos lá. Aqui na Terra, lembra do raciocínio nosso do crescimento? Você que chegou agora, por favor, assista essa live de novo. Lembra do raciocínio do casamento, de quando você nasceu? Depois você assiste tudo lá. Então você nasce, depois você cresce, começa a namorar, noivar, casar. E a Bíblia diz que quando você casa, você mulher casa com seu marido, você marido casa com a sua esposa, é bom que seja assim. Os dois se tornam uma só carne. Uma só carne. Bom, agora eu te pergunto, Cristo é carne? Cristo é carne hoje? Não. Cristo é o quê? Espírito. Como que você pensa que você, na carne, vai um dia casar com Cristo Espírito? É água e óleo. Água e óleo não se mistura, querido. Tem muito crente salvo na carne, porque vive com as coisas da carne, vive a favor da carne, vive em prol da carne, vive satisfazendo as vontades da carne. Eu não estou nem falando de pecado aqui, não. Eu estou falando de uma vida que não é rendida a Cristo para fazer a vontade de Cristo. É crente, às vezes é até santo,
mas não tem nenhuma resposta que ele dá para a cruz. Ele só fica pedindo resposta de Deus, mas não responde nada. Não faz nada a favor de uma cruz que já fez por ele. Então ele está ainda na vida carnal. E Cristo está esperando o quê? Ele está aqui, ele não vem para cá. É a gente que tem que ir para lá. Então a gente está aqui e Cristo está aqui. Aqui a gente nasce de novo. A gente é salvo aqui. E a cada dia, querido, é isso aqui que tem que acontecer com a gente, ó. Olha aqui. E aí a gente vai crescendo, amadurecendo, desenvolvendo a nossa salvação, até nos tornar o quê? Um só com Ele. Até nos tornar um Espírito de Cristo como Ele. Aí sim, água e óleo não se misturam, mas Espírito com Espírito se mistura. Se mistura. Aí pronto. Aí quando você, nesse tempo da graça, nesse tempo que você é salvo pela graça, sabe? Tudo que Jesus já fez por você, mas ainda assim você ama Jesus. Isso aqui é bom, né? Se ensinar a graça, a pessoa ficar apaixonada com Cristo. Agora, se ensinar a lei e a pessoa ficar ali debaixo da lei, você nem sabe se tem paixão, se tem amor. Você sabe que tem uma força ali, um dogma ali de igreja. Agora, quando você ensina essa graça maravilhosa e ainda assim você fica apaixonado com Cristo, opa! Uma hora nós vamos falar aqui sobre o casamento forçado, que é o que tem acontecido muito nas igrejas. O casamento forçado, isso não vai acontecer. Crente que está debaixo de dogmas, de doutrina, vivendo santificação na força, ó, não se mistura. É por amor. Casamento é por amor, de ambos os lados. Ele já amou, não tem como mudar, agora é aqui que tem que amar. E quando você amadurece, querido, você chega à posição de noiva, ninguém vai para um noivado, pelo menos é a lógica, né? Se não ama, aí pronto. Aí já é Espírito de Cristo, com Espírito de Cristo. E aí sim, querido, nós estamos prontos para o casamento, nós nos tornamos maduros. E se a gente se torna maduro, nós estamos prontos para o arrebatamento, a colheita do fruto maduro. E eu vou ver se a gente fala sobre isso na próxima aula. Talvez podemos chamar isso aqui de aula, porque não eu, mas o Espírito Santo ensinando a gente. E aí a gente fala, se não falar, vai ser falado sobre esse arrebatamento. Vou falar aqui sobre 2 arrebatamentos. Talvez você aprendeu a vida inteira sobre um. Vou provar biblicamente para você aqui que são 2 arrebatamentos. São 2, não é só um, são 2. E aí a gente vai estudar isso melhor e entender por que tem esses 2 arrebatamentos. Se tem 2 tipos de gente, fica mais fácil. Se tem os salvos e tem os do reino, então por que um só arrebatamento? Não sobem juntos. Não vão subir juntos. Mas a gente trata isso no nosso próximo café, na quarta-feira, no mesmo horário. Você que chegou depois, assista tudo. Quero te pedir para que você clique no coraçãozinho aí, o máximo que você puder, porque o algoritmo do Instagram vai entender que é de relevância essa live. E aí o próprio Instagram vai compartilhar também, vai alcançar outras contas pra gente. Também você pode clicar nesse aviãozinho aí e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Não deixe de compartilhar. Olá, Vasco, bem-vindo. Você entrou na hora do nosso amém aqui. Então, gente, aí assista a live toda depois, vai estar salvo aqui. Então, assista a live, anota isso tudo, para você ensinar sobre isso também. Assista, anote, compartilhe o máximo que vocês puderem para que outros sejam alcançados. E no mesmo horário, nós estaremos aqui na quarta-feira. Que alegria ter todos vocês aqui. Deus é bom, sempre bom. Pelo fato de alguns irmãos estar compartilhando, a gente alcançou um número maior hoje. E é assim, cada um fazendo a sua parte, a gente vai alcançar mais pessoas ainda com esse evangelho que para mim, querido, ó, desvendou, sabe? Abriu os meus olhos espirituais nesse entendimento dessa importância dessa maturidade. Aleluia. Se convidar a gente vai, é só combinar um dia, vai ser uma honra estar aí no Central, conheço a igreja aí, já fui aí, Eliane. Estive aí numa conferência já. Paulo Mazzoni é bênção demais. Fala com ele, de repente a gente vai numa data aí. Eu creio que até o meio do ano eu vou dar mais um pulo aí no Brasil. Estou orando sobre isso. Está confirmando no meu coração aqui. Deus é bom, sempre bom, tá? Então até quarta-feira, no mesmo horário. Tony que chegou agora, assista a live toda aí. Até quarta-feira, no mesmo horário, a gente encontra falando sobre esse assunto tão poderoso, querido. Ó, tão poderoso, salvação e reino. Eis a grande diferença. Se você quiser esse livro, tem lá na nossa igreja, ou me chama no direct depois, informo.
Nosso interesse não é vender livro, mas é você conhecer mais sobre o reino dos salvos, o reino que é importante para nós como salvos, amém? Bom, você vai ter aí uma segunda-feira poderosa, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo, porque Deus é bom, Ele te amou, tá tudo consumado. Onde você colocar a sua mão vai prosperar, amém? Então, chegou agora, por favor, colocar onde, Eliane, aqui? Ai, tá tudo contrário aí, né? Então, olha só, até quarta, então, querendo Deus. Compartilhe e assista essa live de novo. Mário, que bom te ver aqui. Tchau, tchau. Eliane, obrigado pelo seu trabalho aí. Um dia poderoso para todos aí.